Que a paz do Salvador esteja com todos vocês. Eu sou o conferencista Rivanildo da Escola Missionária e do canal A Verdade Oculta 30. Queridos, nós estamos aqui para trazer para você mais um estudo sobre doutrinas bíblicas. E agora nós vamos falar sobre o outro lado da eternidade. Como é que funciona o outro lado da eternidade? Como é que vai ser o milênio? O que vai acontecer depois do milênio? São questões escatológicas muito importantes que é necessário para o crescimento espiritual de cada um de nós. Vamos analisar os planos de Deus para a nossa vida, ou seja, o plano divino através dos séculos. Vamos ver. A paz seja convosco, que o Espírito de Deus, o Espírito do Eterno esteja com você. Eu sou o conferencista Rivanildo Menezes, da Escola Preparatória de Missionários Mundiais, a Escola Missionária, e sou do canal A Verdade Oculta 30. Nós vamos trazer para os nossos queridos irmãos, ouvintes agora, mais um estudo da Palavra de Deus, da série Doutrinas Bíblicas. Nós vamos falar nesse estudo sobre o outro lado da eternidade. Como é que funciona o outro lado da eternidade? Vamos ler alguns textos atentamente. Bom, uma senhora cujo trabalho exigia leitura constante começou a ter dificuldades com os olhos, por isso consultou um oculista. Depois de um exame, ele disse: "Os seus olhos estão somente cansados, você precisa descansá-los." Ela replicou: "Mas isso é impossível por causa do tipo de trabalho que faço." Depois de alguns instantes, o médico respondeu: "Você tem janelas no seu lugar de seu trabalho?" "Oh, sim", respondeu ela, com entusiasmo. "Das janelas da frente consigo ver os picos nobres das montanhas, e das janelas dos fundos posso ver as gloriosas elevações de Allegheny, aos pés das montanhas." O médico respondeu: "É exatamente isso que você precisa. Quando sentir os olhos cansados, olhe para as suas montanhas por 10 minutos. 20 minutos seria melhor. E olhar na distância vai descansar os seus olhos", disse o médico. O que é verdadeiro no hábito físico também é verdadeiro no reino espiritual, meus queridos irmãos. Os olhos da alma muitas vezes estão cansados e fracos de focalizar os problemas e dificuldades. Olhar para cima, olhar à distância, vai restaurar nossa perspectiva espiritual. Uma das mais belas promessas bíblicas que nos fazem olhar com expectativas para cima é a da segunda vinda de Cristo. Em todas as Escrituras há mais de 2.500 referências a esse grande evento futuro, como Jesus voltará. Todas as pessoas o verão? O que ele vai fazer nesta ocasião? Abra a Bíblia e descubra essas perguntas. Vamos lá. Que promessa fez Jesus Cristo antes de subir ao céu? Vamos verificar em João 14, do 1 ao 3. "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também." Quem mais garantiu que Jesus voltará? Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11. Vamos verificar. "E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir." Quem acompanhará Jesus quando ele voltar? Vamos verificar em Mateus capítulo 25, versículo 31. "Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória." Porque é importante saber exatamente como Jesus voltará. Verifiquemos isso em Mateus capítulo 25, versículo 5, 23 e 24. Vamos ver. "Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então se alguém vos disser, eis que o Cristo ou ele ali, não acrediteis.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. É muito importante conhecer a forma como Jesus voltará, porque um dos grandes enganos finais de Satanás será justamente imitar a volta de Cristo. Quantos verão Jesus, Cristo voltando? Apocalipse 1:7 e Mateus 24:30. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Com o que Jesus comparou sua vinda? Mateus 24:27. Vamos verificar. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A volta de Cristo será pessoal. Você pode verificar isso em Atos, capítulo 1, versículo 11. Será real a volta dele. E visível. O que acontecerá com os que morreram crendo em Jesus? E com os que estiverem vivos para a ocasião da volta dele? Vamos verificar o que acontece? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Como as dores do parto. Embora a Bíblia seja bem clara ao afirmar que o dia e a hora da volta de Cristo ninguém sabe, ela nos dá informações e profecias que nos ajudam a entender em que momento da história estamos. Por exemplo, sinais da volta de Cristo. Nós temos guerras, preparativos de guerras, Mateus 24, versículos 6 e 7, né? Nós estamos vendo ruídos de guerras por aí, entre Coreia do Norte, Coreia do Sul, Grécia se preparando, comprando tanques de guerra, enfim, uma profecia que está se cumprindo. Fomes, pestes, doenças. Nós temos hoje no mundo milhões de pessoas que morrem de fome e pessoas também que morrem por causa das doenças. Aqui nós temos a opinião e notícia. Aqui diz nesse site: animais rurais infectam homens com um novo vírus. Então nós estamos vendo aí que há uma grande pandemia entre alguns animais, e essas doenças estão passando para os humanos. Alguns acreditam que essas doenças são feitas, de propósito pelos senhores do mundo para reduzir a população mundial. Não posso afirmar tal argumento, mas é possível que realmente isso esteja acontecendo, porque o mundo está preparando, as pessoas para a chegada da nova ordem mundial. Aqui nós estamos vendo uma outra notícia no site BBC. Organização Mundial de Saúde alerta para aumento do risco de epidemia globais. Doenças infecciosas estão se propagando mais depressa do que nunca, de acordo com o relatório anual da Organização Mundial de Saúde. Aqui no mesmo site, Opinião e Notícias, está dizendo: mutações do vírus tornam vacinas ineficientes. As vacinas não estão tão eficientes assim, por isso os vírus estão com muita força e levando muitas pessoas à morte. Nós temos outros sinais da volta de Cristo, que são os terremotos em vários lugares. Esses dias atrás houve um terremoto no estado de Minas Gerais, de 2,6 na escala Richter. Você pode verificar no site do Jornal Super. Parece que no ano de 2011 ocorreu 3 abalos em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, e as pessoas estão assustadas. O terremoto foi fraco, mas é preocupante. Então estes são os sinais.
Agora, se nós pararmos para analisar a quantidade de terremotos que estão acontecendo pelo mundo, já está batendo um grande recorde, né? Estes são os avisos do Eterno, do Messias, do Yoshua, Jesus Cristo. Aumento do crime e da maldade. Você pode verificar isso em Mateus capítulo 24, versículo 10 e 12. Acúmulo de riquezas nas mãos de poucos e a maioria é pobre. Enquanto uns têm muito, outros não têm nada, né? Há uma grande ganância pelo dinheiro, as pessoas estão correndo atrás do materialismo e não estão se preocupando com o seu próximo. Isso é preocupante. Tiago capítulo 5, versículo 1 ao 3. Temor e angústia com relação ao futuro. Muitas pessoas estão apavoradas com o futuro porque não sabem o que pode acontecer no futuro próximo. E elas estão aí aguardando uma solução para os seus problemas. Mas a solução para os nossos problemas está no Cristo, no Filho de Deus. Continuando os sinais da volta de Cristo, nós temos hoje busca insaciável de prazeres. Pessoas estão se preocupando somente com baladas, shows, festas, pornografias e muitas dessas coisas, como diz no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 4. Então a profecia bíblica está se cumprindo. Continuando os sinais da volta de Cristo, aqui nós temos o declínio moral e religioso. Romanos capítulo 1, versículo 24 e 27. Nós divulgamos aqui em vários vídeos no nosso canal A Verdade Oculta 30 sobre os escândalos que estão acontecendo dentro da religião evangélica, né? Pastores que se dizem ser pastor, né? Estão enganando as ovelhas, né? Estão aí mentindo, estão colocando misticismo, e a nova era está dentro de muitos templos religiosos, e isso é preocupante porque muitas pessoas estão caminhando para o abismo e não estão percebendo. Aqui nós temos o site da Playboy para baixinhos, aqui você pode ver, olha que coisa interessante, essa parte aqui que está marcado em verde, olha aqui. O evento com o ex-BBB atrai até crianças que ganharam autógrafos de Fanny em seus exemplares. Então nós temos aí que eles estão criando até Playboy para crianças. As crianças já estão sendo condicionadas, né, à prostituição. Esses dias eu passei indo em direção a uma palestra que eu ia ministrar e vi uma criança, né, dançando no meio da rua com outras crianças, o funk, né, com estímulos sexuais. Isso é preocupante porque as crianças estão aí sendo condicionadas, como disse para vocês, à prostituição. E os pais, infelizmente, não estão atentos, né, ao futuro de suas crianças, né? Só o Eterno, só Deus para ter misericórdia da vida dessas crianças. Continuando os sinais da volta de Cristo, os falsos milagres, né? Eu já noticiei em vários vídeos aqui no meu canal, o canal Verdade Oculta 30, sobre falsos milagres que estão ocorrendo. Eu quero que você entenda, queridos irmãos, que eu creio nos milagres. Eu creio que Deus opera, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus levanta paralítico. E claro que isso é verdade, é possível. Mas o nosso questionamento é que há muitos líderes religiosos que estão usando de má fé, estão usando aí de mentira, né? Dizendo que Deus está operando. Na realidade, Satanás, o príncipe das trevas, está por trás de muitas dessas mentiras. E o que eu sempre comento aqui no canal é para você pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo, ao Eterno, o discernimento para você saber realmente se as coisas provêm de Deus ou não, tá? Então os falsos milagres estão aí, você sabe que eu estou falando a verdade. Alguns podem argumentar que essas coisas sempre existiram, mas note o que Jesus disse no sermão profético. Porém, tudo isto é o princípio da dor. Está em Mateus capítulo 24, versículo 8. A palavra traduzida por dores vem do grego odin, que significa dores de parto. O grande sinal para uma mulher de que o momento de dar à luz se aproxima é o aumento da frequência e intensidade das contrações. Assim também a volta de Cristo será precedida por um significativo aumento em intensidade e em frequência dos sinais que ele especificou. Desastres naturais são sinais da volta do Cristo, né? Poucos dias depois da destruição do litoral da Indonésia por um tsunami devastador em dezembro de 2004, não sei se você lembra,
A revista Veja, de 12 de janeiro de 2005, destacou o aumento do número de tragédias que aconteciam no passado. Em relação com as que aconteceram atualmente no início da década de 60, ocorriam no mundo 100 desastres naturais com vítimas por ano. Na década atual, são 500 por ano. Terremotos, né? Já falamos várias vezes em vídeo aqui sobre a questão dos terremotos. Se tomar como exemplo apenas os terremotos que causaram os maiores prejuízos financeiros e de vida humana, acima de 6,0 graus na escala Richter, pode-se perceber um visual aumento do século XX. No século XVI, né? Século XVIII e no século XX são 18 terremotos, a frequência, né? É muito preocupante. O que falta para Jesus voltar? Você sabe o que falta para Jesus voltar? Vamos verificar isso em Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. China se transforma no maior produtor mundial de Bíblias, tá? Olha que coisa interessante que está no site da Terra aqui. O exército, aqui está dizendo, o êxodo, da Bíblia em mandarim evidencia mais uma faceta do gigantismo chinês no país asiático. Não se comemorava o Natal, o final do ano em fevereiro, e boa parte da população, sobretudo a rural, nunca ouviu falar de Jesus ou associa a uma lenda, né? Então nós estamos vendo aqui que realmente a palavra de Deus está sendo pregada em todo o mundo. Aqui nós estamos no nosso site, estadão.com.br, está dizendo: demanda por Bíblias tem crescimento explosivo na China. Isso é bom, porque as pessoas então estão lendo mais a Bíblia Sagrada, a Escritura, né? A Escritura, e estão se preparando para a volta do Mestre. Isso é muito gratificante, né? O milênio seguinte, vamos ver aqui. O que acontecerá depois da volta de Cristo? Para onde irão os salvos? O que você acha de participar de umas férias de 1000 anos ao lado daqueles a quem você ama e junto com Jesus, o Salvador? Então prepare-se, pois Deus tem reservadas as passagens dessas viagens maravilhosas para aqueles que manifestam uma vida de comunhão com Jesus Cristo, o Messias e o Yoshua. Vimos há pouco que na volta de Jesus, ele levará para o céu os ressuscitados, que morreram crendo nele, né? Os que estiverem vivos nesta ocasião terão um corpo transformado. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Juntamente com os que estavam mortos, formarão um grande grupo de fiéis de todas as nações. Olha que maravilha! Essa multidão encontrará o Senhor nos ares, e é aí que ocorre o arrebatamento. E depois disso, o que ocorrerá? Depois do arrebatamento, o que acontecerá? Vamos ver. Que efeito terá a vinda de Cristo sobre aqueles que escolheram viver sem Deus? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Os salvos poderão contemplar a glória de Jesus Cristo e o Yoshua, porque foram transformados e receberam um corpo glorificado, sem pecado. Os ímpios não aceitaram essa oferta de salvação e glorificação. Por isso, não poderão com o corpo e a mente corrompidos olhar para Deus. Por quanto tempo os salvos permanecerão no céu? Vamos ver. O que farão lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Se você pode conferir na sua Bíblia. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e Yoshua, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aí. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas?
Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então os salvos passarão uma eternidade com Cristo, reinarão com Ele no milênio, no governo teocrático, né? Os 1000 anos sabáticos. E aí então nós estaremos também julgando, estaremos examinando o livro dos registros que se perderam. E aí então vamos julgar as pessoas de acordo com as informações da Bíblia. Enquanto os salvos estiverem reinando com Cristo no céu, onde é como estarão os perdidos? Onde e como estarão os perdidos? Desculpa. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Bom, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Né? Os mortos que não tiveram seu passaporte carimbado pelo sangue do Cordeiro do eterno Deus, essas pessoas estarão no sepulcro até a ressurreição. E aí então eles ressuscitarão para prestar conta diante do tribunal de Deus. Como permanecerá a terra durante o milênio? Bom, como é que estará a terra? Alguns dizem que a terra estará totalmente transformada, um paraíso. Será que isso realmente é verdade? Vamos verificar Jeremias capítulo 4, versículo 23 ao 26. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Então preste atenção. Quando terminar o período da grande tribulação dos 7 anos, haverá a batalha do Armagedon. Cristo retornará para a terra para levar os seus escolhidos para passar os 1000 anos com ele nos céus, como já lemos, examinando o livro dos registros que se perderam. A visão pré-tribulacionista, eles acreditam que a terra será transformada após os 7 anos, mas não há registro bíblico. Você pode verificar que nós acabamos de ler, Jeremias capítulo 4, versículo 23 e 26. Então, se você observar, olha o que o profeta está dizendo. Preste atenção. Olhei para a terra, vamos ler novamente. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia nenhum homem. Olha lá, homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Não haverá homem, não haverá vida, a terra estará totalmente devastada. Tá? E, continuando o texto, Jeremias diz assim, ó. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto. Tá vendo? E todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então, como que a visão pré-tribulacionista afirma que o milênio será na terra e a terra será totalmente transformada, mas não é o que diz a Escritura. A Escritura diz que a terra estará totalmente devastada. Ela vai sim ser reconstruída, ela vai se tornar realmente a terra original, mas isso quando o Eterno voltar, Cristo voltar com a sua igreja, né, com todos os santos, para julgar as pessoas. E haverá ressurreição dos mortos, dos ímpios. E essas pessoas vão contemplar a Nova Jerusalém. Tentarão invadir a Nova Jerusalém, eles cercarão o arraial dos santos, mas não vão conseguir ter êxodo, e desce fogo dos céus, acontece o dia do juízo final. Após o juízo final, como está em Apocalipse capítulo 21 e 22, haverá um novo céus e uma nova terra. Vamos lá. Como ficará Satanás durante os 1000 anos na terra? Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3. Confira. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. A prisão de Satanás será uma cadeia de circunstâncias, pois não poderá sair deste planeta, e aqui não terá ninguém para enganar, uma vez que os ímpios estarão mortos e os salvos estarão nos céus. Encerrando o milênio, qual será o fim de Satanás, seus anjos e os ímpios, ao tentarem tomar a cidade de Deus? Vamos verificar isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Olha aí. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, ou seja, cercaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu por em fogo dos céus e os consumiu. Observe que Satanás, ele agora, na sua última tentativa, vai enganar todos aqueles a qual o Senhor vai ressuscitar. Os ímpios ressuscitarão. Ele tentará enganar eles, enganará. E essas pessoas estarão agora para tentar nos tirar da Nova Jerusalém. Mas aí acontece o que você vê no texto bíblico. Desce fogo dos céus e acontece o juízo final. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Depois de eliminados o pecado e os pecadores pelo fogo purificador, o que Deus dará aos salvos? Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 10 e o 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão, abraçados também a terra, e as obras que nela existem serão extinguidas. Não haverá mais nada no planeta, tudo será queimado pelo fogo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Entendeu? Ou seja, Deus destrói todas as obras dos homens, tudo que existe sobre a terra, e Ele então constrói um novo céu e uma nova terra. Uma terra sem doenças, uma terra sem maldade, uma terra perfeita, aonde o pecado não vai habitar, aonde por toda a eternidade, todos nós teremos uma vida maravilhosa, sem estresse, sem preocupação, sem decepções. E se você, meu amado, passa por tantas decepções nessa vida, por tantas lutas, por tantas críticas, fique em paz. O Cristo, Jesus, o Eterno, Yahushua, da forma que você queira chamá-lo, Ele te ama muito e tem um propósito em sua vida. A maior promessa na sua vida que Ele tem é a promessa de salvar a sua vida, a sua alma. O que não sofrerão os que ressuscitarem na primeira ressurreição por ocasião da volta de Cristo? Vamos verificar em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Vamos falar agora sobre a nova terra. Você já imaginou como seria o mundo se não houvesse guerras, fomes, desastres, injustiças e morte? Consegue imaginar um lugar onde todas as nações vivem em harmonia? Um relacionamento de perfeito amor? Agora pense nesse lugar e imagine o próprio Deus conversando com você face a face. A boa notícia é que esse lar existe e será nosso após o período de 1000 anos, em que os salvos estarão no céu. Quem é o arquiteto e construtor da santa cidade? Você sabe quem é? Vamos verificar Hebreus capítulo 11, versículo 10. Porque Abraão, aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então o próprio Criador, quando ele disse, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vocês estejam também. A cidade celestial é maravilhosa. Se nós pudéssemos imaginar como é a eternidade com Deus, com Jesus Cristo, com o Eterno, é muito maravilhoso. Então, meu querido, faça o seguinte: leia a palavra de Deus, não desanime, não tire a sua credibilidade da Bíblia, creia nela, não vá por conversas de ninguém aí, porque tem muitas pessoas aí querendo te enganar, tem muitas pessoas querendo te esfriar espiritualmente. Você pode ter certeza que muita gente está fria, muita gente estão aí perdendo a sua fé em Deus, mas não perca a sua fé. Jesus Cristo disse que essas coisas iam acontecer quando o fim estiver próximo, e nós já estamos no fim. No fim do milênio, onde estará a nova Jerusalém? Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O que esperamos para depois que a terra e suas obras forem queimadas? Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Para quem é a nova terra? Vamos verificar isso em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que não haverá mais na terra, na nova terra? Vamos verificar Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e Isaías capítulo 65, versículo de número 17. Jesus, o Cristo Yehoshua, lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Somente quem entrará no reino dos céus? Vamos verificar. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. É isso que Jesus Cristo nos ensinou. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Eterno. Sabendo que Jesus voltará para levar os que o aceitarem como Salvador, que conselho nos dá a Bíblia Sagrada? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso, queridos irmãos. Observe atentamente que o Senhor Jesus tem algo para falar com você agora. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço, Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estais em pé na presença do Filho do Homem. Tome uma decisão. Creio que Jesus em breve voltará. Faça essa oração comigo. Creio que Jesus em breve voltará para nos dar uma vida maravilhosa ao lado dele e das pessoas que amamos. Por isso, decido me preparar para aquele grande dia, mantendo uma vida de comunhão com Deus, a fim de viver com Ele por toda a eternidade. Queridos, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: Cristo, o Eterno, lhe ama. Jesus Cristo. Há muitas confusões, como eu já comentei com vocês pela internet, há muitas críticas, o meu canal aqui é muito criticado. Eles não aceitam porque querem que a gente aceite que eles estão com a razão. Bom, eu não sou o dono da razão, mas uma coisa eu tenho certeza. Você chamar Jesus Cristo, ou você chamá-lo de Yehoshua, como eu já falei, não é pecado. O importante é quem realmente você está se referindo. Não tenha medo, porque o próprio Jesus Cristo disse, o Yehoshua, ele disse que nos últimos dias haveria o levante de muitas seitas, muitas religiões, como as religiões dessa seita aí, chamada Seguidores do Nome Sagrado, que dizem que somente eles estão salvos. Não creia nisso. Eles estão querendo esfriar você. Estão querendo que você abandone a sua fé. Eu não estou falando aqui para você ficar presos em templos religiosos. Mas preste atenção. O templo religioso, nos dias de hoje, infelizmente, eles estão indo de mal a pior. Mas peça ao Eterno que Ele te oriente. Peça a Deus para que Ele coloque pessoas na sua vida para que você possa estudar a palavra dEle. E não fique preso a nenhum sacerdote, não fique preso a padres, não fique presos a pastores, a evangelistas, presbíteros, não. Fique preso ao Senhor Cristo, seja prisioneiro de Cristo, e Ele te ama muito. Fique na paz. Eu sou o conferencista Rivanildo Menezes, do canal A Verdade Oculta 30, e eu quero desejar para você paz, prosperidade na sua vida espiritual, e que o Eterno te abençoe. Um forte abraço, e até a próxima aula.